Olá, historiantes, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de História Medieval e o tema será os sistemas monárquicos. Na Idade Média, muitos podem pensar que a monarquia era um sistema de poder absoluto, ou seja, que o rei ele tinha poderes totais sobre o seu povo, mas não era bem assim. No início da Idade Média, haviam os vários reinos que surgiram do que sobrou do Império Romano. Mas só que esses reinos, além de terem uma vida efêmera, esses reis desses reinos, eles tinham pouco poder. Eram muitos reis e pouco poder, ou seja, o poder desses reis ele era dificultado tanto pelas questões administrativas, aonde os reinos eles não conseguiram assimilar a estrutura de administração romana, quanto também pela própria questão militar. Ou seja, o rei ele não tinha condições de fazer exércitos tão grandes como o Império Romano conseguia fazer com as legiões. Um rei que conseguisse formar um exército com 1000 guerreiros, ele era um rei excepcional, ele tinha todo o poder. E não era bem isso que acontecia na Idade Média. Essa questão do poder do rei começar a ser reestruturado surgiu quando teve a ascensão do sistema feudal. Quando surgiu o feudalismo, que veio a noção de fidelidade de vassalos para o seu suzerano, veio a se constituir uma tênue linha de poder. Esse tênue poder ele era mantido através dos tratados de fidelidade dos vassalos com suzeranos. O suzerano que tinha esse poder sobre os seus vassalos, ele mantinha isso através da fidelidade e através, logicamente, da entrega das terras, que era o principal meio de troca. Ou seja, o rei ele passava as terras e automaticamente o seu vassalo lhe devia fidelidade e assim devia também a obediência. E aí surgia a questão de um rei com poder. Só que era um poder muitas vezes desafiado até mesmo por seus feudais, já que esse rei ele não tinha, logicamente, uma estrutura grande, tanto de administração como também de formação de exércitos. Toda vez que necessitava o rei necessitava de homens para uma guerra ou então para evitar uma invasão, ele deveria convocar os seus vassalos. Ou seja, se um vassalo se negasse a servir seu rei, se ele tivesse força para enfrentar o rei, ele logicamente iria enfrentar esse monarca. E aí vocês podem pensar, bem, essa questão de poder na Idade Média se resumia apenas à questão de fidelidade, à questão da honra, de dever de um vassalo para o seu suzerano? Bem, com o desenrolar da Idade Média, veio a surgir a chamada burguesia, ou seja, eram exatamente as pessoas do burgo, das cidades, e aí eram os mercadores, eram os artesãos, aqueles que começavam a reunir um poder financeiro. E essa burguesia, ela necessitava de um poder central, tanto para inibir o desejo dos senhores feudais, como para ter uma ascensão social maior, ou seja, com a nomeação, com recebimento de títulos de nobreza, como também pela própria questão financeira, ou seja, a unificação de taxas, redução de impostos, isso para facilitar a questão de mercado e a questão de títulos para a cessão de poder dessa burguesia que começava a surgir no período chamado de Baixa Idade Média, ali já entre a Idade Média e o que se chama de Idade Moderna. Essa burguesia foi importantíssima para a formação de sistemas monárquicos na Idade Média. E aqui podemos citar alguns exemplos de monarquias que existiram na Idade Média e que foram muito importantes, não só para o período, mas como também posteriormente. Bem, nós temos aqui como primeiro exemplo de uma monarquia europeia a da França. Na França ocorreu a aliança real com a burguesia.
exatamente nesta questão de poder financeiro, em que o rei precisava de um apoio financeiro para os seus anseios, como também de uma burguesia que desejava uma ascensão de poder diante dos senhores feudais, diante de uma nobreza que era desejada por esses burgueses. Com essa aliança com a burguesia, o rei veio a ter um fortalecimento financeiro. E com esse fortalecimento, ele pôde também convocar os Estados Gerais. Muitos podem pensar que Estados Gerais só foi aquele evento que precedeu a Revolução Francesa, mas não foi bem assim. Como vocês vão ver em História Moderna, os Estados Gerais, que reuniam o clero, a burguesia e os nobres, eles eram exatamente um parlamento francês. Ou seja, eles já eram o embrião do que nós temos hoje em dia no nosso sistema político. E esses Estados Gerais que surgiu na Idade Média, ele surgiu no início do século XIV. Ou seja, vocês têm exatamente o início no parlamento de um sistema político similar ao que nós temos atualmente surgindo na Idade Média. E outra coisa que veio a fortalecer também o poder real na França foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela conseguiu fragilizar os senhores feudais, que investiam muito na questão de exército, na tentativa de retomar as terras que foram ocupadas pelos ingleses por um longo período durante a Guerra dos 100 Anos. E essa fragilização dos senhores feudais acabou fortalecendo o poder do rei. Logicamente não era, voltamos a lembrar, um poder absoluto total. Esse poder absoluto veio a surgir só mais na frente, no período da Idade Moderna, com o chamado absolutismo. Mas isso nós vamos ver em outro módulo. O sistema monárquico também que podemos utilizar foi o sistema da Inglaterra. Na Inglaterra teve uma particularidade que foi exatamente o rei se submetendo às leis de um parlamento. Mas nesse primeiro momento, antes dessa submissão de um rei ao seu parlamento, houve um desgaste. Esse desgaste foi com a questão de impostos. A Inglaterra, que nesse período ele participava das cruzadas, o rei Ricardo Leão, ele utilizou todos os recursos financeiros do reino exatamente nessa empreitada e não conseguiu ter um retorno financeiro para bancar o rombo que ele criou nos cofres do seu reino, e acabou se criando impostos para cobrir esses gastos. Só que o rei Ricardo Leão, ele não teve uma sobrevida muito longa. Ele acabou falecendo enquanto estava realizando uma expedição na França, antes de voltar para a Inglaterra, e acabou sendo sucedido pelo seu irmão, o João, que acabou se tornando o João Sem Terra. Nós vamos ver o porquê desse título para o João, que no caso foi o João I. Bem, após alçar o trono, João I, ele voltou a manter a guerra na França, ou seja, ele tentou retomar territórios na França que foram perdidos por Ricardo Coração de Leão, e com isso os impostos que já estavam sendo cobrados contra a população, eles foram ampliados, e isso afetou muito a nobreza. Os nobres eles acabaram se revoltando contra o João I, e ele acabou, para evitar sendo derrubado do poder, ele aceitou a chamada Magna Carta. Nessa Magna Carta, que é considerada a primeira constituição do mundo, essa Magna Carta ela delimitava os poderes do rei. O rei não poderia, por exemplo, criar impostos ou taxas sem aprovação do Grande Conselho, que viria a se tornar o parlamento inglês. Ou seja, nós temos aí um embrião do que seria a monarquia constitucional.
ou seja, um rei em que deve obedecer às leis que serão aprovadas por um parlamento. Na continuidade das monarquias no período medieval europeu, temos a monarquia de Portugal. Em Portugal, nós temos o rei Fernando I, que faleceu sem deixar um herdeiro masculino. E a sua filha, Beatriz, que era casada com João de Castela, ela poderia alçar o trono. Mas só que João I de Castela, ele se tornaria o rei tanto de Castela como de Portugal. Ou seja, Portugal ele perderia a sua independência. E isso iniciou uma crise de sucessão. Ou seja, a baixa nobreza portuguesa e os burgueses de Portugal, eles não aceitavam perder a sua independência. E essa burguesia portuguesa se aliou a um filho bastardo de Fernando, que foi João, que era conhecido como mestre de aves. E eles deram início à chamada Revolução de Aves. E os portugueses, eles conseguiram vencer as forças de Castela, evitando essa unificação na Batalha de Albujarrota. E após essa vitória, João, que acabou se tornando João I, ele ascendeu ao trono, dando lugar à dinastia de Aves. E essa dinastia, com o poder da burguesia, que conseguiu com isso ganhar os tão desejados títulos de nobreza, eles acabaram centralizando o poder em torno da dinastia de Aves, que seria muito importante, exatamente porque essa dinastia deu início à expansão naval portuguesa e, consequentemente, na criação do Império Português, que vocês verão mais na frente no próximo módulo de História Moderna. Isso é tudo. Espero que tenha tirado as dúvidas sobre sistemas monárquicos na Idade Média. E é isso aí. Foco nos estudos.